Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 3 de dezembro, vamos continuar. Hoje nós lemos Efésios dos capítulos 4 ao 6. Esta foi a nossa leitura de hoje e queremos agora, neste pequeno vídeo, comentar essa leitura. E olha só, hoje temos uma pergunta importante para ser respondida. Sabe qual é? Contra quem é nossa luta? Nós temos uma luta diária. Contra quem é esta luta? Se você quiser saber, então siga este vídeo até o final. Não perca este vídeo por nada. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 3 de dezembro. A nossa leitura, como eu já disse, nós lemos hoje Efésios dos capítulos 4 ao 6, inclusive terminamos também o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, não é mesmo? E queremos responder neste comentário de agora a seguinte pergunta: contra quem é a nossa luta? Contra quem é a sua luta e a minha luta? Contra quem nós devemos nos preocupar? Então, se você quiser saber, acompanhe este vídeo que eu vou responder para você. Mas antes, eu já digo, deixe aqui o seu like, se inscreva neste canal, é importante a sua inscrição e compartilhe este vídeo. Ajude este canal compartilhando, se inscrevendo e deixando o like. Eu conto com você, tá bom? Muito bem, vamos para o nosso comentário. No capítulo 4, nós temos aqui no versículo 5 uma passagem interessante. Aqui fala que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Muito bem, algumas pessoas pegam esse texto e eles dizem assim que o rebatismo não é bíblico, porque há um só batismo. Então nós adventistas, por exemplo, nós praticamos o rebatismo, não é? E as pessoas então criticam a nós ou alguma outra denominação também que faz o rebatismo. Mas acontece que, quando a Bíblia fala há um só Deus, uma só fé e um só batismo, aqui o sentido ele é qualitativo e não quantitativo, tá? Não é a quantidade que está sendo colocada aqui, mas sim a qualidade. A qualidade do batismo. Qual é a qualidade? Porque existem batismo por imersão, existe o batismo por aspersão e existe o batismo por infusão. E qual é o batismo correto? O batismo correto é o batismo por imersão. Okay? Então, a qualidade do batismo, porque nem todo batismo ele simboliza morrer para o mundo e nascer para uma novidade de vida. Nem todos os batismos simbolizam a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o único batismo que simboliza em qualidade a morte e a ressurreição de Cristo é o batismo por imersão, onde a pessoa é totalmente submersa dentro da água. Muito bem, então, quando diz um só batismo, não é quantitativo, e sim qualitativo. Agora, existe sim o rebatismo, nós já lemos isso, explicamos para vocês. No livro de Atos, nós vemos ali exemplo de pessoas que Paulo as rebatizou. Então, é por isso que nós, adventistas, nós praticamos o rebatismo sim. Nós estendemos o perdão para aquele irmão, para aquela irmã que em algum momento ele ou ela caíram da fé. Nós estendemos o perdão, estendemos a mão, recolhemos de volta para a igreja. E como demonstração pública, essas pessoas então devem batizar-se novamente, demonstrando publicamente que estão arrependidas e querem voltar para a comunhão dos santos. Ok? No versículo 11 do capítulo 4, nós temos uma informação importante aqui. Algumas pessoas, alguma religião, elas dizem que não é para ter pastor na igreja, porque só existe um pastor que é Jesus. E elas, de fato, não têm pastores, não aceitam pastores. Tem igreja que não aceita pastor. Você sabe? Você conhece alguma igreja que não aceita pastor?
Muito bem, mas será que ser pastor dentro de uma igreja, será que é bíblico? Vamos ler o que diz aqui no versículo 11 do capítulo 4, acompanha comigo, diz assim: E ele mesmo concedeu, ele quem? A quem Paulo se refere aqui? A Jesus. Paulo está dizendo que Jesus, ele mesmo concedeu, um para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres. Então, queridos, se hoje existe pastor, digo pela igreja adventista, né? Falo em nome da igreja adventista, nós estamos cumprindo simplesmente aquilo que Cristo deixou. Ele mesmo concedeu alguns para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, tudo isso com vista do aperfeiçoamento da pregação do Evangelho, ok? Então, uma igreja que ela não tem pastor e ainda é contra pastor, ela está indo contra uma orientação do próprio Cristo. E eu faço uma pergunta para você também, será que irar é pecado? Será que se você que está me assistindo agora, você ficar irado, você está pecando? Vamos ver o que diz o texto bíblico. Efésios capítulo 4, verso 26, diz assim: Fiquem irados e não pequeis. Não deixem o sol se pôr sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então veja, amados, vamos separar aqui a ira do pecado. Se irar não é pecado. Muitas vezes você recebe uma provocação, ou algo acontece e sobe aquela ira em você. Então a ira faz parte até mesmo da natureza humana, infelizmente, né? Agora, o pecado se dá quando nós alimentamos essa ira e partimos para uma agressão física, digamos assim, né? Ou para um palavreado chulo, para xingamentos. Aí é pecado. Agora, simplesmente subir a ira, você ficar bravo, nervoso, mas sem agredir alguém fisicamente, ou sem falar palavras que são calúnias ou xingamentos, isso não é pecado. Isso não é dar lugar ao diabo. Agora nós damos lugar ao diabo quando vamos alimentando esta ira. Paulo diz aqui que não é para o sol se pôr sobre a ira, ou seja, quando nós dormimos com a ira, acordamos irado, passa outro dia com a ira, e então aquela ira ela vai nos consumindo por dentro, até chegar ao ponto de a pessoa não aguentar mais, se explodir e aí pecar. Ok? Entenderam? Então a ira ela vem, mas tente resolver isso dentro do dia. Não deixe acumular essa ira ou alimentar essa ira outros dias pela frente. Irar não é pecado. Pecado é você colocar essa ira na prática, né? Brigar ou xingar uma pessoa aí, tá bom? E como que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Será que ele entristece? Olha só, então veja, se o Espírito Santo entristece, quem é que pode entristecer? Será que o vento se entristece? Será que uma força ativa se entristece? Para se entristecer, alguém que pode se entristecer, tem que ser um ser vivo. Concorda comigo? Tem que ter vida. Tem que ser uma pessoa. E olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Então aqui nós aprendemos algo muito importante. Aqui nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque só uma pessoa pode se entristecer. Uma árvore não vai se entristecer, um vento não vai se entristecer, o fogo não vai se entristecer. Concordam comigo? Então quem se entristece é quem tem vida, um ser vivo, inteligente, que tem emoções, que tem sentimento. Então o Espírito Santo é uma pessoa e ponto final, ok? Mas vamos continuar aqui. Como que nós entristecemos ele? Aí Paulo fala, olha o que diz aqui: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Olha só,
Então Paulo diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus de que maneira? Com ira, com blasfêmia, com indignação, com amargura e com gritaria. Será que você conhece alguma denominação religiosa que faz muita gritaria lá dentro? Será que existe igreja hoje que os cultos dessa igreja ela é movido por gritarias lá dentro? Será que tem? Porque se tiver, a Bíblia diz que estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Muito bem, queridos, vamos responder então a seguinte pergunta. Contra quem é a nossa luta diária? Contra quem eu devo me preocupar? Qual é o motivo quem é o motivo de minha preocupação diária que eu devo lutar diariamente? Vamos aprender aqui? Olha lá, Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, contra isso que é a nossa luta. Hoje as pessoas vivem se preocupando com a vizinha lá que falou mal de você, com aquele amigo lá que virou as costas para você e está defamando o seu nome. Tem pessoas assim, não tem? Tem sempre alguém que vai falar mal de você, tem sempre alguém que não gosta de você, tem sempre alguém que vai fazer fofoca de você. Infelizmente existe esse tipo de coisa. Por mais que você tente evitar, que você procure ser um bom cristão ou uma boa cristã, mas infelizmente vai haver pessoas que não vão gostar da gente. Só que essas pessoas, queridos, não devem ser o motivo da nossa preocupação diária, motivo da nossa luta diária. Porque essas pessoas, elas são usadas pelo diabo para atormentar a sua vida, é o que Paulo está dizendo aqui. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Quando uma pessoa ela está irada com você, sem você fazer nada. Quando uma pessoa ela está defamando você, sem você dever. Quando alguém está inventando alguma coisa de você, sem você dever. É Satanás que está por trás desta pessoa para acabar com a sua paz, para tirar você do sério. Então, não olhe para a pessoa, mas enxergue por trás dela a ação do inimigo, das potestades do mal, diz o apóstolo Paulo, dos dominadores deste mundo tenebroso. São eles, esses anjos de demônio, espíritos malignos que estão atrás dessas pessoas. Então, querido, para de ficar perdendo noite de sono porque o vizinho falou mal de você, ou a vizinha falou, ou fulano lá está falando mal de você. Não é eles o problema. O problema não é seres humanos, queridos. Nós temos um problema maior aqui neste mundo. Paulo está dizendo que aqui existe Satanás e a terça parte dos anjos que foram expulsos com Satanás do céu estão aqui neste mundo. E esses anjos, são os espíritos e demônios que atormentam a nossa vida, que tiram a nossa paz. São eles que acabam muitas vezes com a nossa tranquilidade. Eles que, através de pessoas, nos defamam, inventam e nos caluniam. Ore a Deus, queridos, quando alguém está inventando alguma coisa de você ou te caluniando, entenda que é Satanás por trás dessa pessoa. Ore a Deus. Ore a Deus para que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida. Tá bom? Então, respondendo contra quem é a nossa luta diária, aqui está a resposta. Contra os principados, potestades do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. É contra eles a nossa luta aqui. Mas sabe qual é a boa notícia? Eu vou te dar a boa notícia. Sabe qual é? A boa notícia é que você não está lutando sozinho contra eles.
Você está lutando ao lado de Jesus. Jesus está lutando ao seu lado. E Jesus, ele manda todos os dias um anjo poderoso com uma espada flamejante guardar você, proteger você. É por isso que você deve orar todas as manhãs para Deus, clamando a proteção de Deus para o dia, para você, para a sua família. Deus protege você. Amém? Deus te abençoe. Olha só, amanhã estarei de volta com o próximo comentário. Então segue o canal e se inscreva nele. Até amanhã. Tchau, tchau.